nós conversamos agora no quadro Direito em Questão com o advogado Pedro Setúbal, sobre direito do consumidor. Você pode participar enviando sua mensagem de texto para 84019410. Olha, várias dúvidas em relação a isso. Este é um assunto hoje que chega com bastante frequência nos escritórios de advocacia. Doutor, bom dia. Bom dia, Marlene. Direito do consumidor é o campeão. Reclamações tanto de contas telefônicas como serviços mal prestados, tem que ter a reclamação, tem que procurar o advogado de confiança para reclamar em juízo. Olha, muitas reclamações referentes à fila de banco, né? A gente observa aqui, entre as perguntas, a gente selecionou algumas, viu, para você que participa, porque às vezes é a mesma pergunta, né? E também em relação à questão de telefonia celular, enfim, de um modo geral. Hoje também é essa a realidade dentro dos escritórios? Acontece muito, Marlene. É um problema não só em Boa Vista, é um problema nacional. Com relação à fila de banco, tem que ter aquele tempo limite, caso seja ultrapassado, a pessoa tem o seu direito de reclamar, pedir uma indenização moral por estar esperando, tem os compromissos, não pode esperar a fila de banco. O banco tem que dispor de caixas suficientes para atender a demanda. Contas telefônicas, como também os telefones fixos, são aqueles valores incluídos incorretamente, aqueles telefones que você nunca sabe que existe, você nunca telefonou, mas está lá discriminado como tendo a sua ligação. Serviços também que você contratou, cobrados. Como provar numa situação como essa? Basta levar a conta telefônica. Se você também pedir o seu protocolo de atendimento. Se você está sendo cobrado de um serviço, você tem que ter tido aquela autorização para você ser cobrado disso, para você ter aquele serviço prestado e a consequente cobrança. Caso eles não comprovem de que ocorreu isso, ou com o contrato de assinatura do serviço, deve ter reclamação e aí sim, essa é a prova, a conta telefônica, a própria conta. Olha, queria mandar um bom dia para a Marilza, que entrou em contato comigo ontem, quando a gente anunciou aqui o direito do consumidor, e ela falou de uma coisa que realmente tem acontecido muito, oscilação de energia e queima de eletrodomésticos. Como agir diante de uma situação como essa? Primeiro, sempre ter a nota fiscal daquele bem ser danificado por causa dessa queda. Televisões, hoje em dia, muitas televisões caras que estão no mercado, que estão na computadores em si, equipamentos que com oscilação, mesmo que seja pequena, por causa das quedas de energia, sofrem um dano, até mesmo a queima. Pegue a sua nota fiscal, procure o seu advogado de confiança. A empresa geradora de energia local tem a obrigação de reparar quando com culpa. Ou seja, a oscilação de energia é uma questão normal, mas só que muitas vezes, quando se oscila muito a energia, ocorrendo essa queima do eletrodoméstico, do seu bem material, você tem direito de reaver ele igualmente como ele era. No caso dela, ela queimou, aliás, na casa dela queimou uma central de ar, né, e ela ficou no prejuízo porque disseram para ela que poderia ser ela buscasse a garantia do próprio equipamento. Não, faça a reclamação diretamente com a geradora de energia, no caso. Ela tem como, numa situação como essa, provar a oscilação? Tem que provar o horário de oscilação de energia? Prove no dia seguinte da oscilação de energia, faça a reclamação. Eles têm lá o quadro deles de quando falta energia, quando oscila a energia, para isso. E leve a sua nota fiscal e requeira primeiramente na empresa. Caso eles não... A maioria, Marlene, fornece. Leva o produto de volta, ou conserta ou dá um novo. Caso eles não queiram e o problema tenha ocorrido por causa da queda de energia, reclame judicialmente. Olha, vamos à primeira participação. Beijo. Bom dia. Gostaria de saber se uma dívida for protestada, quem poderia pagar os custos do processo? Uma dívida protestada. A dívida protestada seria tanto as custas do processo como as custas cartorárias do cartório de notas que o protesto foi feito. Fica a cargo daquele que está devendo, aquele que teve seu nome protestado. Ele tem que, além de pagar aquela dívida do protesto, tem que pagar as custas do protesto feito. Ou se caso tenha sido feito em cartório, ou se foi entrado com o processo judicialmente, pagar as custas do processo. Vamos à próxima participação. Eu gostaria de saber, quando há queima de aparelho eletrodoméstico, qual é a minha garantia? Olha, esse realmente são as perguntas que mais chegam, é queima de equipamento. Isso, porque a garantia legal são de 90 dias. Você tem 90 dias para reclamar o seu bem eletrodoméstico. Algumas empresas, não todas, e não a maioria dos produtos, se dá a garantia estendida de mais, para chegar até um ano, ou seja, 90 dias até chegar mais um ano. Você pode reclamar com essa garantia também o defeito no seu aparelho. Caso na queda de energia, reclame com a fornecedora de energia do seu local. Vamos à próxima participação.
Bom dia. Eu queria saber o que devo fazer se eu paguei a minha dívida e o banco não retirou meu nome do Serasa. Como é que eu faço? Acontece muito também. Acontece muito. Primeiramente, você deve procurar o banco e informar de que a dívida foi paga. Levar o extrato, comprovante de pagamento. Caso o banco não retire, é uma obrigação dele retirar. Se a conta foi paga, não pode mais haver a restrição ao seu crédito. Caso ele não retire, procure judicialmente os seus direitos que você tem. Você tem que ter o seu nome restrito, não pode ser o seu nome restrito com a dívida paga, pode gerar indenização por dano moral nesse caso. No caso dele fazer uma compra em outro lugar e aparecer ali uma dívida que ele já pagou. Uma dívida inexistente ou uma dívida já paga. Você não pode mais ter seu nome restrito por causa dessa dívida. Esse consumidor passa por constrangimento, ele tem direito de... Tem direito de ter seu nome retirado no mesmo momento que a dívida é paga, caso não seja feito, reclamar judicialmente uma indenização por dano moral, porque é cabível. Olha, é verdade que depois de 5 anos o nome sai do Serasa? Isso. Que enviou mensagem de texto 8122, final 04. Dependendo das dívidas, hoje em dia a restrição do nome está em 3 anos. É o tempo que o credor pode reclamar do devedor. O prazo geral é de 5 anos, que é o prazo para poder reclamar. Dívidas hoje o Serasa estão restringindo para 3 anos, mas a dívida continua nos 5 anos. Apenas a restrição, o seu nome que caiu para 3 anos. Depois de 5 anos? 5 anos você não tem mais responsabilidade nenhuma com a dívida. Só que a gente aconselha a não fazer isso, porque passar 5 anos com a restrição do seu crédito é muito tempo, a pessoa acaba tendo outros prejuízos. Olha, vamos à próxima participação. Bom dia, eu gostaria de saber se a gente é obrigado a trocar o material. Quando a gente compra alguma coisa na loja, a gente é obrigado a trocar, caso de defeito, caso que a gente não goste, eu queria trocar. E eu queria saber se eu posso pegar o dinheiro de volta ou eu posso pegar outra mercadoria, que às vezes eles exigem que a gente pegue outra mercadoria e não querem dar o dinheiro de volta. Isso é certo? Na falha do produto ou do serviço, não só quando você vai comprar alguma coisa, um serviço defeituoso também. Ou você tem 3 alternativas, ou você pega todo o seu dinheiro de volta, caso você não queira mais aquele produto ou aquele serviço, restituição imediata do total. Você pode pedir um abatimento caso o seu produto tenha o item a menos que você pediu na hora da propaganda, ou você pode trocar por um outro, igual. São essas 3 opções que o consumidor tem direito, deve requerer, caso o empresário, a loja, o fornecedor de serviço se negue a isso, reclamar judicialmente, porque você tem esse direito. Eu tive um notebook danificado quando eu estava numa empresa de informática para reparação. Perdi todos os meus arquivos de trabalho e arquivos de faculdade de minha esposa. A empresa não se responsabilizou pelo dano causado e ainda me agrediu verbalmente e me expulsou da empresa quando eu reclamava sobre os meus direitos de consumidor. Quais os procedimentos que posso tomar nesse caso? Reclamar judicialmente. Primeiro, alertar para você não ficar muito restrito aos recibos que você recebe em qualquer tipo de loja, que a garantia é menor do que a legal, que não se responsabiliza por certos acontecimentos. Tem essa responsabilidade, seu bem, você confia o seu bem àquela loja, àquela empresa, tem que ter a responsabilidade de todo defeito que ocorra. Serviço mal prestado, a garantia legal de 90 dias para reclamar qualquer serviço ou bem. Nesse caso, se você teve o seu bem danificado nessa empresa, o que fica somente difícil é a prova. É provar que aquele produto estava em perfeitas condições antes de você levar. Por isso que é necessário você pedir um recibo de quando você entrega, as condições que você está entregando o seu bem, como ele foi recebido, se ele tem algum arranhão, se ele tem algum defeito, por exemplo, no notebook, na tela, no teclado, ou qualquer outro. Quando você leva um carro para uma oficina. Uma situação como essa, perdeu todos os arquivos, é um absurdo. Perdeu todos os arquivos, fica o problema de provar antes como estava o seu computador antes, como estava no caso do HD. Mas você pode pedir a inversão do ônus da prova. A empresa provar que o computador chegou daquele jeito, o defeito não foi deles, o que é muito difícil acontecer. O comércio pode cobrar preço diferenciado com vendas no cartão de crédito? Não se pode colocar preços diferenciados de preço à vista para preço de cartão. O que se pode Mas isso acontece no comércio inteiro. Mas isso não pode, é uma prática ilegal. Olha, você vê, tem lojas que falam assim, no cartão, preço X. Isso, não pode, é uma prática ilegal. À vista, preço Y. É uma prática legal, não pode ocorrer. O que o comerciante pode fazer é oferecer descontos, mas o preço tem que ser o mesmo. O preço na propaganda tem que ser o mesmo, tanto para ser pago à vista ou pago com cartão. Pode-se oferecer descontos, que é o que mais ocorre. Um pagamento à vista, 10%, 15% fica a critério do comerciante. Marlene, sou cabeleireira e atendi uma mulher que pediu um tratamento e depois não quis pagar. Clarissa Buritiz. Um abraço, Clarissa, para você. Obrigada pela participação.
No caso, você pode cobrar judicialmente, mas tem que estar atento ao serviço. A sua cliente pode reclamar que o serviço foi mal feito. Se você fez o serviço com aquilo que você fez a sua propaganda, com o que você prometeu com que o serviço ia ficar, no caso, o cabelo da cliente, se você tem direito de reclamar o seu trabalho. Aí tem duas situações, às vezes, né? Isso. Ocorre também com as clientes que têm o serviço mal prestado, que não foi aquilo que foi prometido, no caso, pela cabeleireira. Ou o contrário, ela prestou o serviço corretamente, aí tem que fazer a prova, ver aquilo que foi combinado entre as duas partes. Mais certo, Clarice, é ver direitinho, combinar certinho. Isso. E sempre ter ali, né? Porque geralmente tem salões que tem ali aquela guia, né? Antes da pessoa começar a fazer o trabalho de tudo que ela quer fazer. Né? Se tiver aquela guia, eu acho que é a forma mais, né? Eu acho que é mais esclarecedora, mais de manter ali o acordo do que será feito no cabelo, enfim, na pele, de modo geral, serve para toda essa área estética. Obrigada pela sua presença aqui no programa Bom Dia Cidade. E lembrando sempre que numa situação como essa, o certo é procurar os direitos, né? Procure seus direitos, procure seu advogado de confiança. Caso queira nos procurar, o telefone é 3224-4381. A gente está disposto a lhe ajudar, no caso do direito do consumidor como qualquer outra área. Procure seus direitos, você tem eles, é uma questão sua. Procure o judiciário para poder lhe ajudar. Chegou aqui uma dúvida de última hora. Tive meu nome no SPC Serasa por 5 anos, depois tentei tirar um carro e não consegui. É verdade que o banco pode restringir meu nome por resto da vida? Não. Quem enviou mensagem de texto 9117, final 84, obrigado pela sua participação. Não pode. Você pode reclamar diretamente ao Serasa, ele vai ver que aquela dívida já foi vencida, já passou os 5 anos e não pode mais estar no cadastro deles, SPC ou Serasa. Ok, conversei com o advogado Pedro Setuba, conversou conosco aqui no quadro Direito em Questão. Você participa toda terça-feira enviando suas dúvidas aqui para o programa Bom Dia Cidade, através da nossa página, www.tv Ativa, canal 20, né? Aliás, TV Ativa /Bom Dia Cidade, entra na página Direito em Questão e deixa lá sua dúvida direitinho e participa conosco toda terça-feira aqui no programa Bom Dia Cidade. Vamos ao intervalo comercial, já estamos de volta com mais informações, é um tempinho só.